Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio da série ADCast, série do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Piracicaba, na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje, iniciando aqui mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida, uma bênção para a sua igreja. E você acompanhe conosco através do canal do YouTube AD Belém Piracicaba. Você acompanha, compartilha, irá ao ar todas as quinta-feiras a partir das 21 horas. E hoje eu estou recebendo aqui amigos, pastores, professores que irão compartilhar com os irmãos lições, subsídios da EBD. Está comigo aqui hoje o presbítero irmão Samuel Silva e também o evangelista o irmão Mike Mocaib. A paz do Senhor, irmão Samuel. Paz do Senhor, pastor. É uma grande honra estar aqui com vocês nessa dispensação maravilhosa do Espírito Santo, falando um pouquinho sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, irmão Mike. Paz do Senhor, pastor Shin, pastor Samuel. Uma honra muito grande estar aqui convosco e também a todos que estão no recebimento deste conteúdo tão importante da nossa ADCast, né? E é um privilégio muito grande já oportunizar esse momento tão ímpar e também compartilhar a reflexão bíblica da palavra com todos os nossos irmãos. Amém. Vamos iniciar aqui então hoje a lição 1 do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. E a lição 1, ela vai tratar sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. O textuário dessa lição está em Atos, capítulo 2, verso 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falassem. A palavra-chave da lição é Pentecoste. A verdade prática: a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 14. Depois, você que está nos acompanhando pode tirar um tempo para fazer a leitura destes versículos, que eu tenho certeza que será enriquecedor para a sua vida. Nós vamos aqui já adiantando para a introdução do plano de aula desta lição. Já adiantando que o comentarista dessa lição é o pastor José Gonçalves. Ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e também membro da comissão de apologética da CGADB. Então eu tenho certeza que será um conteúdo abençoador. Objetivos da lição desta primeira lição deste trimestre é apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. 2. Enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E 3. Elencar as características do pentecostalismo bíblico. Então, serão estes os objetivos que nós vamos discorrer durante esta primeira lição deste trimestre. Já entrando aqui na introdução propriamente da lição, nós vamos ver aqui que o comentarista ele coloca: a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Então aqui já tem aí algo que nós podemos tirar aqui, por exemplo, né? Inclusive, irmão Samuel e evangelista o irmão Mike, a gente tenta fugir das polêmicas e a gente tenta seguir o escopo da lição, né? Então a gente fica aqui dentro desse escopo da lição,
Mas só voltando um pouquinho, relembrando um pouco, se não me falha a memória, a lição 10 da revista anterior faz menção um pouquinho a respeito disso, né? Inclusive traz referência a João 20, 22, quando fala do sopro de Jesus nos apóstolos, né? E alguns fazem menção que ali se dá o início da igreja, né? Com referência a esse sopro, que essa palavra que Jesus usa ali, ela aparece única e exclusivamente no Novo Testamento, somente ali, que tem ali o sentido de enfisão, se não me falha a memória, que tem o mesmo sentido lá do Gênesis capítulo 2, versículo 7, que foi o sopro de Deus no homem para o nascimento, e também depois faz sentido no sopro para a criação de Israel. E aí, alguns comentaristas vão dizer que esse sopro de Jesus seria ali o símbolo do início da igreja. Seria, alguns dizem que a faísca, né? Que foi uma faísca que foi, não vou dizer acesa, porque uma faísca ela não é acesa, né? Mas foi uma faísca e aí ela se acende por completo em Pentecostes, né? Então podemos dizer que realmente a igreja ela dá o start ou acelera-se mais a partir do Pentecoste, mas podemos dizer que ela já tem um nascimento ali em João 20, 22, ou podemos dizer a faísca, e depois vem o nascimento. Então, a igreja nasce ali, e aí tem aí o Pentecoste, né, que era uma festa muito importante dos judeus, ela acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa, Pentecoste que faz referência aí a 50, né? Exatamente. E, além disso, o Pentecoste foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. Porque ele disse, se eu não for, o Espírito Santo ele não vem, né? Então, a festa ali, ela se dá, quando o Espírito Santo desce, ela se dá justamente fazendo ali a prova clara da ressurreição e ascensão depois do nosso mestre aos céus. Lucas ele finaliza falando dos últimos dias de Jesus, o encontro de Jesus com os discípulos, e depois ele inicia Atos, já quando vai entrar no Pentecoste, dizendo da subida de Jesus. Então finaliza falando dos últimos dias, e ele até menciona da ascensão, e depois ele inicia também Atos dizendo da ascensão de Jesus. Então, a introdução aqui, ela traz justamente a explicação da palavra-chave da revista, que é Pentecoste, o início da igreja aqui, logo após a morte e a ascensão do nosso mestre. Eu passo agora ao irmão Mike, que vai fazer aí a explanação do tópico 1 e o subtópico 1 também, que vai tratar sobre a natureza propriamente do Pentecostes bíblico, e o subtópico 1 vai dizer sobre a natureza divina. Muito bem. Mais uma vez quero agradecer pela oportunidade da participação. E o pastor Shin, ele disse para a gente evitar polêmica, né? Mas ele já faz uma provocação, né? Com relação ao Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 22. Mas que isso sirva para nossa reflexão e também nos instigar a curiosidade e a busca pelo conhecimento, né? Pela pesquisa. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, nós temos um espírito que é dado. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos o Espírito que é manifestado. Eu gosto muito de utilizar esses dois termos, Muito o bom. que é dado e o que é manifestado. É como se fosse um dispositivo que eu estou dando, mas é manifesto a partir do capítulo 2. E uma outra consideração levantada pelo nosso pastor Shin é que também é uma pergunta, né, que muitas pessoas fazem entre o senso comum. Quando surgiu a primeira igreja? A primeira igreja
surgiu, como dito já pelo nosso pastor Shin na introdução, surgiu no Pentecostes. No entanto, quando nós observamos o capítulo 1, capítulo 1, podemos afirmar que a igreja nasce com o que nós chamamos de igreja primitiva no capítulo 1. Ah, mas a igreja não nasce na igreja ou com a igreja católica apostólica romana. A igreja apostólica romana, ela se origina a partir do século IV, com o imperador Constantino. Então, Constantino coloca a fé cristã como uma religião estatal, oficial de todo o império, porque a fé cristã, ou os primeiros, digamos, os primeiros homens e mulheres que criam neste evangelho estavam todos pulverizados. Então ele queria convergir politicamente e fez do cristianismo uma religião do Estado, concedendo benesses estatais para todos do vasto Império Romano. Agora, é interessante entrarmos aqui no primeiro tópico, né, que é a natureza do Pentecostes bíblico. E no subtópico 1, fala que a natureza é divina. Precisamos observar o capítulo 2 do texto, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Já foi falado que Pentecoste, diante da natureza da festa, né, que acontecia 50 dias depois, isso evidentemente dando-nos o entendimento da palavra Pentecoste, que é 50. Nós temos 3 grandes festas importantes: a Páscoa, a Pentecoste e 4 meses depois, a festa dos tabernáculos. Festa do Pentecoste é a prova de cumprimento, né, daquilo que Joel 2:28 promete, né, e tantos outros profetas acerca desta manifestação. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, nesse primeiro momento, precisamos lembrá-los que nós temos uma manifestação de origem divina. Esse céu não é o céu cósmico, não é o céu atmosférico, mas é o céu onde Deus habita. Como de um vento veemente e impetuoso. Observe a expressão como abre-se uma comparação. O Espírito Santo não é um vento, mas ele utiliza de uma analogia, porque o vento tem força, né? E ocupa todo o ambiente em que os discípulos estavam. Encheu toda a casa em que estavam assentados. O que nós temos aqui? Uma manifestação. O que o autor ou comentarista da revista fala de teofania. Essa teofania aconteceu de maneira visível e audível. Ele faz uma comparação com o que Deus manifestou-se lá no Monte Sinai. A diferença é que no Monte Sinai, Deus se manifesta em apenas um lugar, e em Atos capítulo 2, Deus se manifesta para todos, individualmente, que estavam ali presentes naquela reunião. Um subsídio importante para os professores do nosso campo é que esta expressão teofania, ela vem de 2 palavras gregas. O primeiro, theos, que é Deus, e a segunda, phainim, que significa mostrar ou manifestar. No entanto, não podemos nos confundir a teofania com o uso da linguagem antropomórfica, que é o uso de atributos humanos servindo para falar acerca de Deus. Então nós temos em diversos momentos, por exemplo, Deus se lembrou de Ana e concedeu um filho a ela. Então nesse momento nós temos uma linguagem antropomórfica, não que Deus está se manifestando. Existem diversas maneiras de Deus se manifestar, através de simbologia, através do anjo do Senhor, sobretudo pela natureza, pela consciência, por Jesus Cristo e, acima de tudo, pela sua palavra. Então, dando abertura que a teofania nós temos de diversas formas. E é uma forma de Deus se manifestar para o ser humano, para a humanidade, demonstrando a sua soberana vontade. Amém. Agora, já pulando para o subtópico 2 aqui, o autor ele faz aí um paralelo, né, irmão Samuel, que vai fazer o comentário, entre o evento que o irmão Mike já mencionou aqui, do Sinai, e o Pentecoste. Muito bem. Amados irmãos, nós vemos aqui que o autor ou o escritor ele está nos dizendo que o mesmo evento que ocorre em Atos capítulo 2 ocorreu também no passado. E quando a gente começa a dar uma pesquisada, tem um escritor que eu gosto muito, chamado Meyer Pearman, ele coloca que o tabernáculo foi construído
depois consagrado pela descida da glória divina. Né? A gente encontra isso em Êxodo 40, versículo 34. Assim também, os primeiros membros da igreja de Atos 2, eles foram congregados no cenáculo e consagrados pela descida do Espírito Santo. Né? E eu gosto muito quando o escritor da nossa revista, ele escreve dizendo que no Sinai a lei foi escrita em pedra, né? Mas quando a gente olha para Atos 2, a gente vê a escrita agora não é mais em pedra, é no coração. Isso nos mostra exatamente o quê? Que a partir desse momento, o Espírito Santo já não é mais uma pessoa que visita, mas ele é uma pessoa que vai morar para sempre na igreja. Isso é muito importante para a gente entender essa manifestação que o nosso irmão Mike já citou sobre a teofania, né? Que foi visível. Uma coisa importante sobre teofania que a gente gosta muito de falar é que é a forma mais fácil de entendermos Deus. Por exemplo, as pessoas falam assim, a mão de Deus escreveu. Mas quando olhamos para a Bíblia, nos deparamos com o sentido de mão. Deus não tem mão. Deus tem a expressão mão para Deus significa a função que a mão exerce, né? O irmão Mark sabe muito bem disso. A gente vê, por exemplo, Belsazar, quando Deus escreve Mene, Mene, ali não seria a mão de Deus, mas seria Deus em forma de mão. Isso é teofania. E aqui nós encontramos, então, a mesma forma, a mesma apresentação em Atos capítulo 2, de línguas de fogo, labaredas de fogo, sendo visível a todos, e o som que era audível também a todos, e exatamente uma representação do que aconteceu no Sinai. No Sinai, quando Deus se manifestava, era com trombetas, trovões, som de trombetas, trovão. O pessoal não resistia, o povo não resistia à presença de Deus. Ok? Amém. Pontuando aqui a continuação, já indo para o subtópico 3, nós vamos ter uma continuação aqui, já pós a descida do Espírito Santo. Aí nós temos o evento da pregação de Pedro. Pedro vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ele já cheio do Espírito Santo, ele toma a palavra, começa a pregar, e uma pregação com autoridade. E aí o interessante, o que faz menção o tópico 3, é que mesmo com a descida do Espírito Santo, nós vamos entender que Pedro ele faz questão de dizer que aquele evento ele era cristocêntrico. Eu já vi até menções de igreja, né, que ela diz que aquela igreja ela é só a operação do Espírito Santo, não tem Jesus, não tem Deus. Infelizmente acontece de existir, né? Outros acabam fazendo menção da palavra e tirando Cristo do centro da palavra, começa a fazer umas confusões terríveis, né? E às vezes tem pessoas que vai embarcando nessa história. Pedro não. Pedro, na sua palavra, ele vem e ele mostra que o derramamento do Espírito Santo ele estava intrinsecamente ligado à morte de Cristo, sendo assim, a palavra era cristocêntrica, né? Então, ele vai fazer menção que sem a morte de Cristo, o Pentecoste perderia o seu significado. Então, ele ali traz a todo tempo dizendo que a palavra que ele pregava e aquele momento que eles estavam vivendo da descida do Espírito Santo, sendo cheios, era cristocêntrico, tinha tudo a ver com a morte de Cristo, tinha tudo a ver com o que Cristo já vinha pregando e anunciando que aconteceria. Então eu creio que isso foi algo muito importante da pregação de Pedro, trazer Cristo para o centro, e isso deu uma continuidade. Não sei se o irmão Mike ou o irmão Samuel quer acrescentar algo a respeito disso, ou então nós já pulamos para o tópico 2. Irmão Mike? É só uma observação que no versículo de número 4, Shin, se você me permita,
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É interessante que a expressão falassem no idioma grego significa declaração clara e em voz alta, sob o impulso miraculoso. Então eu gostei muito dessa definição do idioma grego, porque eles estavam sob a operação do Espírito Santo. E vale destacar que nós temos 14 nações aqui representadas, né? Jerusalém, alguns acreditam que havia 55 mil a 60 mil habitantes, e nesse período, né, festas judaicas, tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas buscando um espaço abaixo dos céus de Jerusalém. Então você imagina a grande quantidade de pessoas, de transeuntes, de imigrantes que estavam ali para aproveitar e permanecer, porque queriam ouvir as grandezas e também o ensinamento partindo dos apóstolos. Irmão Samuel, quer acrescentar algo? Não, só dizer que realmente a mensagem cristocêntrica, ela sempre foi a base dos discípulos. Os discípulos jamais falaram por si só, ou apresentaram a si. Eles sempre apresentam a Cristo em todos os momentos. E eu entendo que isso foi algo de suma importância, Pedro enfatizar, porque como o irmão Mike disse, a quantidade de pessoas que estavam ali, né? E eu creio que ali foi algo, uma providência divina, né? Porque dali o evangelho ele foi propagado. E o próprio Cristo havia dito, né? Vocês não ficarão somente aqui, mas Judéia, Samaria e os confins da terra. E ali já foi o início de tudo isso. E o início começou de uma forma correta, porque a mensagem pregada foi cristocêntrica, para que saísse dali e continuasse dessa forma. Tanto é verdade, Shin, que quando o apóstolo Paulo e os outros apóstolos saíram para pregar, para ganhar almas para o Senhor Jesus, tinha lugares que já sabiam, já conheciam acerca deste evangelho. Você tem, por exemplo, a igreja de Roma, né, que a interpretação mais coerente é que Paulo, quando decidiu ir para Roma, já tinha uma igreja estabelecida. Sim. Então, oriundo de onde? Desse efeito capacitador que aconteceu em Atos capítulo 2. Amém. Vamos lá então para o tópico 2, que vai tratar sobre o propósito do Pentecostes bíblico. Subtópico 1 vai falar sobre promover a verdadeira adoração. O Mike vai fazer a explanação desse subtópico 1 do tópico 2. O propósito do Pentecostes bíblico. Então, tem um propósito. O propósito, em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas recebereis a virtude, isto é, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é testemunha? Será que faz parte da liturgia da nossa igreja a pessoa que vai testemunhar e que muitas vezes testemunha acerca daquilo que ganhou, né? Ganhei uma promoção, ganhei um carro, conquistei, não é errado, faz parte da organização social da nossa igreja. Só que essa palavra testemunha no texto bíblico significa morrer para Cristo. Foi justamente o que aconteceu. As testemunhas da igreja primitiva morriam para Cristo. Então o evangelho te convida justamente para morrer. O evangelho não é para viver, o evangelho é para morrer. Às vezes, pastor Samuel, a gente vê muitas pessoas falando acerca da morte, eu tenho medo. Às vezes vê supostas revelações, eu vi madeira, eu vi caixão. Glória a Deus, né? A morte é uma passagem para a gente encontrar com Cristo. O que Paulo diz? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Então esse testemunha, o testemunhar Cristo, é morrer para Cristo. Agora, no texto do parágrafo diz: um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração, porque existe a falsa adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, Atos 2:11, como já foi elencado aqui,
que havia 14 nações e tudo fruto de um preparo que Deus e o Espírito Santo estavam planejando justamente para a evangelização naquela ocasião. Então veja, a verdadeira adoração, este conteúdo dessas declarações, era para todas as línguas uma exaltação da grandeza de Deus, isto é, um sinal para a nação incrédula de Israel que Jesus estava vivo. Amém. Muito interessante esse ponto aqui, falando a respeito desta verdadeira adoração, né? Inclusive, no próprio texto de Atos, capítulo 2, faz menção, temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então aqui já faz menção a esta verdadeira adoração, e Paulo depois, mais para frente, 1 Coríntios capítulo 14, verso 17, ele faz menção de que o crente pentecostal cheio do Espírito Santo, ele dá bem as graças, ou seja, ele faz bem esse papel de uma adoração perfeita a Deus. Bom, Samuel, subtópico 2, poder para testemunhar. Muito bem. Antes da gente falar um pouquinho de poder para testemunhar, se vocês perceberem o rumo que toma a lição, a gente vai ver que Deus ele é muito especialista em marketing. Ele faz um marketing como ninguém. Você pode ver, para se apresentar no monte era som de buzina, fogo, como já dissemos aqui. Quando foi apresentar Jesus, ele se utilizou de um culto de batismo lotado, cheio de gente. Ele não pegou Jesus e soltou Jesus na cidade e disse vai, não. Jesus já teve uma apresentação do próprio Pai num culto de batismo. E ele não poderia deixar de apresentar o Espírito Santo numa grande festa também. E até em Jerusalém, né? Quando ele Jerusalém. entra montado na jumentinha, aquela multidão ali acompanhando. Então, assim, eu vejo Deus como um excelente especialista em marketing. Ele faz questão de apresentar tanto a ele, quanto a Jesus, quanto o Espírito Santo para muita gente, né? E esse é um dos propósitos que a gente vê aí da apresentação que o Espírito Santo nos traz. E o autor nos traz aqui poder para testemunhar. Antes do Espírito Santo, os discípulos tinham medo até da sombra. Pode ver, quando Jesus morre, fica todo mundo trancado muito tempo, não é pouco tempo, não é muito tempo, trancado, com as portas cerradas e morrendo de medo. Depois, eles já não valorizam mais a vida, porque agora o Espírito Santo o revestiu, capacitou de força. Uma palavra que eu acho muito interessante e está na nossa lição, o autor ele coloca aqui que a igreja, a realidade dos últimos tempos, não significa que a igreja deve ter uma visão escapista. Gente, é muito importante a gente levar em consideração que o cristão foi chamado para vencer. É lógico que muitas das vezes essa luta que a gente enfrenta, o dia a dia, como Paulo mesmo disse que já enfrentou problemas que chegou a desanimar da vida, o que ele sofreu na Ásia, mas assim, tem gente que quer fugir do problema. Fala, ô Senhor, que bom seria que tu voltasse agora. Meu irmão, isso aí é escapismo, chega a ser até pecado, né? Você está querendo que Jesus venha logo para encerrar o seu sofrimento. Mas na realidade, você não está querendo que Jesus venha logo, mas não está pregando o evangelho para que, assim, ele venha e encontre o seu trabalho bem feito. Então, o escapismo é uma coisa que está acontecendo muito hoje nas igrejas. As pessoas, não, vamos orar, não sei o quê. Jesus está voltando, aí ele vai voltar e vai acabar com todo esse sofrimento logo. Irmãos, a gente tem que levar em consideração que o sofrimento faz parte da vida cristã. Faz parte. Não adianta você querer que Jesus antecipe a vinda dele para encerrar o seu sofrimento, né? E a outra expressão que o autor coloca aqui, a igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir a sua missão até o fim. Para quê? Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. E aí, o irmão Mike foi muito feliz quando ele falou, colocou a palavra falar, que é como se fosse praticamente gritar,
né? A expressão bem simplesinha ali, eu não tenho esse Gabedal do nosso irmão, mas a expressão simples seria gritar mesmo. O povo gritava as maravilhas de Cristo. Isso é muito importante, né? De fato, é isso que o Espírito Santo vem trazer para a igreja. Revestir a igreja de um poder tão grande que ela vença os problemas, vença os perigos e crie coragem para pregar o evangelho, anunciar o evangelho, sempre colocando Cristo na dianteira da mensagem. Cristo é o centro de tudo. Até uma ampliação desse sentido da fala do irmão Samuel, o sentido do Pentecoste, ele vem como uma capacitação para a igreja avançar e crescer. A igreja, ela toma um rumo tão grande ali no Pentecoste, justamente por esta capacitação, né? Aqui a lição, ela até diz que o Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar, a gritar, a falar, né? E algo muito importante de se mencionar, o irmão Samuel, ele fez menção, né? Dessa questão de às vezes as pessoas quererem antecipar algumas situações. Também tem a outra situação de que hoje os cristãos não estão buscando a capacitação. É por isso que eu acho que às vezes eles estão querendo antecipar, porque eles não estão buscando a capacitação. Eu digo isso porque antigamente a gente via que os adolescentes, crianças, jovens, ou podemos colocar até os pais, o pastor Ineu, ele sempre faz menção nessa questão de voltar aos cultos domésticos, no lar, onde as crianças eram batizadas com o Espírito Santo, que justamente a capacitação, os jovens e adolescentes, quando tinham alguém diferente, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, vem para frente. Todos os jovens e adolescentes iam porque queriam essa capacitação, justamente para anunciar o evangelho do reino. Mas hoje, às vezes, um pregador, a maior dificuldade, tá aqui o irmão Mike, que sempre tem pregado, o irmão Samuel também, e aí quando se diz assim, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? Tem pregador que nem tá chamando mais, para não passar vergonha, porque os adolescentes e jovens e os irmãos não querem mais. Parece que não querem mais, pelo menos é algo que às vezes a gente vê. Então, eu acho que a igreja tem que voltar a esse princípio de insistir, de ensinar que nós precisamos buscar a capacitação, porque sem a capacitação, a igreja não tem esse poder de testemunhar. Infelizmente, ela não tem. É isso, né, irmão Mike? Eu gostei da colocação do pastor Samuel. Foi uma revelação, né? Essa questão de viver o amanhã, né? De viver o amanhã. Ou seja, um transtorno obsessivo compulsivo. As pessoas que aceitam a Jesus, que não é pela fé, mas de uma maneira psicologizada, né? Até a fala do pastor Shin, da pessoa que antigamente, que é também da minha época, né? Forçava a barra para a pessoa ir lá na frente. De repente a pessoa não estava se convertendo, não estava aceitando a Jesus, mas por glória humana daquela pessoa que convidava, não, você vai lá para frente sim, empurrava para ir lá na frente, mas o coração não estava aceitando a Cristo. E com isso gerava um transtorno, né, obsessivo compulsivo de não viver o amanhã. Aliás, de não viver o momento presente. Aí a pessoa invalida a cidadania terrena, invalida a condição presente e ficar nesse pseudo-espiritualidade, né? Buscando sempre o amanhã, enquanto Jesus, no capítulo 6, versículo 25, diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então Jesus está ensinando que nós precisamos viver a cada dia o nosso dia. Então, muito boa essa palavra, porque a gente encontra nos lugares onde nós passamos uma grande quantidade de crentes ansiosos, né? Nessa expectação da vinda de Jesus e esquecem de viver a vida no presente. Amém.
Irmãos, nós estamos aqui nesse momento aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor e eu te convido a participar, te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, @ADBelém Piracicaba, você já vai achar lá no YouTube o nosso canal. Participe, também compartilhe com os amigos. Este que é um canal que vai trazer subsídios para os professores da Escola Bíblica Dominical, mas também você que é aluno pode assistir, mas não deixe de participar. A Escola Bíblica Dominical que está todos os domingos em funcionamento em todas as nossas congregações do campo de Piracicaba, a partir das 9 horas da manhã. Algumas congregações abrem até um pouquinho mais cedo, tem um período de oração, e às 9 horas inicia a Escola Bíblica Dominical, que nós costumamos dizer, é um dos maiores cursos de teologia que existe. Por que de teologia? É porque aqui você aprende todos os conceitos que a palavra do Senhor ela nos traz. Depois, se você quer se aprimorar, é importante que você participe sim de um curso de teologia básico, médio, avançado, isso é de extrema importância. Mas não deixe de frequentar a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Continuando aqui, o terceiro tópico que traz as características do Pentecostes bíblico. E aí, iniciando agora com o irmão Samuel, primeiro subtópico, diz assim, uma experiência específica. Muito bem. A gente precisa diferenciar alguns irmãos, os professores precisam levar isso também aos alunos, sobre essa diferença entre batismo com o Espírito Santo e receber o Espírito Santo. A gente entende isso quando a gente vê João, que o pastor Mike Mocaibe já citou, que ali foi meio que implantado o Espírito Santo, mas o Espírito Santo só agiu em Atos 2, né? E isso acontece quando as pessoas aceitam Jesus, elas têm exatamente o Espírito Santo adentrando nelas, morando, mudando, né? Aquela pessoa faz agora, o seu corpo é uma residência do Espírito Santo. Eu costumo sempre dizer, quando estamos pregando aí, que somos o maior condomínio do mundo, né? Um condomínio onde o Espírito Santo habita em nós, somos a morada do Espírito Santo. E então, precisamos entender primeiramente isso. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Porém, há uma progressão que é necessária para a vida diária. E essa progressão é exatamente a busca por algo melhor, a busca por algo a mais, né? Você já tem o Espírito Santo morando, mas agora você vai buscar um jeito de fazer com que ele venha agir mais. E aí entra o batismo com o Espírito Santo, o mergulho. E o escritor, ele coloca uma frase muito bacana aqui, que eu gosto muito, ele diz assim, ó, em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Isso é muito importante. Somente os que dizem que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, somente os que declaram que Jesus é o Senhor, essas pessoas elas estão aptas para receber o batismo com o Espírito Santo. Não adianta eu querer colocar o Espírito Santo em qualquer um. Ah, irmão Samuel, mas aí você está sendo muito quadrado, muito ignorante. Não, o Espírito Santo ele foi destinado para consolar. Quem? Consolar quem? Aqueles que creem em Jesus. Essa é a principal função do Espírito Santo. Ele veio para consolar a igreja, ele veio para atuar na igreja. Então, para quem não está na igreja, infelizmente, não tem o Espírito Santo atuando nele e também não tem a possibilidade de ser batizado com o Espírito Santo, né? Isso é muito importante para a gente entender que todas as vezes que se fala de batismo com o Espírito Santo, é somente para os salvos em Cristo Jesus. É uma coisa exclusiva e bem específica. Ok? Amém. Eu acho que aqui é até bom também complementar, irmão Samuel, pelo menos numa visão simplista aqui, não adentrando a fundo,
o autor até ele coloca aqui, ó, essas pessoas já eram regeneradas, Sim. né? E o irmão fez menção do Espírito Santo quando a pessoa se converte, né? Então há o processo da conversão, onde o Espírito Santo já começa um trabalho ali nessa pessoa. Depois vem a regeneração, e aí eu costumo dizer que regeneração não é processo, regeneração é um ato, Um ato. né? E aí depois vem a santificação, que também é um processo, e aí esse processo da santificação é um processo que ele perdura aí, pelo menos na minha visão, até a volta de Cristo, né? Então acho que é importante nós fazermos essa menção também. Já pulando aqui então para o subtópico 2, irmão Mike estará falando uma experiência definida e contínua. Bom, é importante a gente lembrar que somos pentecostais. Nós estamos no ano de 2025, fazendo um contraponto com muitos que pensam e acreditam que o Pentecoste foi somente para a igreja de origem, somente para aquele contexto. No parágrafo da lição diz: começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, corrobora Atos 2:4. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, e isso biblicamente, se a gente pegar os textos dos 28 capítulos e constatar, veremos que o falar em língua sempre foi o fenômeno inicial, né, desse batismo no Espírito Santo. Contudo, foi o falar em línguas não sentir uma grande alegria, não foi um contentamento, né, uma felicidade daquele momento. Não, mas foi uma capacitação espiritual. E essa expressão repartido ou falar em outras línguas, eu até anotei aqui, ela vem, a palavra é do grego, glossas, né? Que significa havia tochas, chamas vivas na cabeça dos apóstolos. Alguns pensadores, pastor Samuel, até dizem que era algo visível, né? Que eles poderiam ver o fogo em cima da cabeça dos discípulos. É algo vivo e visível, tá? Bom, aos que não creem, que perseguem o movimento pentecostal, alegando, né, que tudo não passou de sinais para aquele tempo, precisamos observar o texto na escritura de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu convido você na sua casa a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 ao 46, diz o texto: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios. Por que que eles ficaram, podemos dizer, tem um termo, né, que ficaram chocados, né, com aquela manifestação? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então tá aqui um exemplo, né? Esse dom não é um dom pela aptidão natural. Esse todos nós temos, né? As habilidades naturais que ora nós temos. Um sabe cozinhar, outro sabe jogar bola, outro sabe soltar pipa, outro sabe mexer no computador. Então, cada um tem uma capacidade e uma habilidade natural. Esse dom não é tratado como um dom natural, mas é o dom muito bem categorizado por Lucas como dom do Espírito Santo. Então é um dom sobrenatural, tá? Que nos dá essa capacitação, ou digamos que esse revestimento de poder para poder testemunhar acerca de Jesus Cristo. Outro sim que nós podemos observar o texto é que 8 anos depois do Pentecoste, Pedro e João impunham as mãos e recebiam essa promessa. 10 anos depois, em Cesareia Marítima, em casa de Cornélio, que está lá em Atos 10, 44 ao 46. 20 anos depois, em Éfeso, 12 homens foram batizados com o Espírito Santo, que está em Atos 19, do 2 ao 7. E 2000 anos depois, a revista Veja diz que são mais de 500 milhões os pentecostais que oram em outras línguas no mundo. Então nós temos uma constatação bíblica, teológica, histórica, sobretudo
por uma grande mídia aí da imprensa, que é a revista Veja, constatando que nós não somos somente resignados para aquele tempo, mas, sobretudo, nós somos uma experiência definida e também contínua. Eu acho que para complementar, Mike, Atos capítulo 2, versículo 39, né? Faz menção, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, diferente de uma linha ou uma corrente chamada cessacionistas, Isso. nós somos da corrente de que essa experiência definida, ela é contínua. Essa experiência do batismo com o Espírito Santo, ela não foi para aquele tempo, ela é até os dias de hoje. Entrando aqui, pode falar, irmão Samuel. Eu sou muito a favor dos escritores que falam que era visível as labaredas, a chama de fogo, porque eu levo em consideração Êxodo, por exemplo, Êxodo 34, quando Moisés ele entra em contato com Deus e a glória de Deus em Moisés ela é revelada, e quando ele desce o povo não consegue olhar para ele, porque a glória de Deus ainda estava visível ali, né? Então, assim, eu tenho certeza plena que as labaredas de fogo, as línguas de fogo eram visíveis, sim. Eu sou dessa linha teológica que aceita mais facilmente a ação do Espírito Santo, assim, nesse ato. Amém. Subtópico 3 aqui diz assim: as línguas e o amor. Aqui no subtópico 3, é importante nós fazermos uma menção cuidadosa a respeito desse assunto, né? E aqui o autor ele até coloca: não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Eu já ouvi algumas pessoas, né, até fazer menção: eu fui batizado com o Espírito Santo, mas como foi? Eu senti uma alegria tão grande, né? Então nós temos que tomar cuidado, né? Não é porque eu senti uma alegria, o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus, ele já promove essa alegria no ser humano. Ele já promove esse sentimento glorioso, porque você começa a ter uma mudança de vida. E o Evangelho e o Espírito Santo, ele promove essa mudança de vida, né? Então, aqui, inclusive, Paulo, ele vai fazer menção de que o amor e a alegria, cadê aqui, ó? Ele diz assim, ó: o batismo no Espírito Santo, ele sim promove o amor e a alegria. Então, a partir do momento que eu sou batizado com o Espírito Santo e a evidência, como nós já ouvimos aqui, é o falar em outras línguas, aí sim ele promove essa alegria e um amor imenso dentro da pessoa que foi batizada ou experimentou o batismo com o Espírito Santo. Bom, Mike? Nós que somos pentecostais precisamos nos vacinar com relação ao movimento pentecostal. Precisamos entender que não é um transe hipnótico, né? Um transe hipnótico. Porque nós sabemos, né, que tem uma corrente, né, que propaga muito bem essa hipnose, né? Importaram isso dos Estados Unidos e, lamentavelmente, tem muitos pentecostais, né? Falo isso com propriedade de alguns lugares que já passei, que confundem o batismo no Espírito Santo com uma catarse, com uma sensação hipnótica, né? Hoje nós temos também muita indução musical, né? Quando você vai começar a pregar, vem aquela indução. Tem muitos pregadores que advogam essa ideia, né? Eu não sou contra, desde que deixa eu expor o conteúdo. Depois, se quiser colocar um fundo musical, tudo bem, mas depois que a igreja me permite trabalhar a reflexão bíblica
Eu quero que haja transformação partindo da reflexão bíblica. Eu quero que haja insights ou provocações reflexivas, intelectuais, racionais. O culto tem que ser racional para que haja transformação. Às vezes, pastor Samuel, eu prefiro que uma igreja onde a gente ministra não dê um glória a Deus e aleluia, mas todos que ali receberam o explanar, o conteúdo da palavra, possam sair daquele recinto e dizer: eu quero a minha vida transformada pelo efeito desta palavra. Então, não podemos nos confundir com relação ao sensacionalismo, mas que nós possamos ter a Bíblia Sagrada, como bem dito pelo pastor Shin, como a nossa regra de fé e de prática, até porque o batismo no Espírito Santo é cristocêntrico. Amém. O Samuel tem algo a acrescentar nesse? Só para concluirmos, entrarmos aí já na conclusão, Davi juntou material para a construção do templo, mas quem construiu foi Salomão, né? Isso é uma palavra de Meyer Pirman, mais uma vez. E aí ele diz que da mesma forma, Jesus juntou material no seu ministério terreal, no seu ministério terreno. Quem foi esse material? Os seus 12 homens, os seus discípulos, mas foi o Espírito Santo quem realmente erigiu ou fez a igreja acontecer. Jesus morreu por ela, salvou, levantou os homens, escolheu os homens, mas foi o Espírito Santo quem fez a obra, né? E aí ele continua dizendo, ele termina as suas palavras dizendo assim, ó: os homens de Deus lançaram os fundamentos dessa igreja por sua pregação. E aí ele cita Efésios capítulo 2, versículo 20, onde mostra que realmente a base da nossa igreja, os fundamentos da nossa igreja pela palavra dos apóstolos, vindo pelo Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós chegamos para o final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e a conclusão dessa lição nós podemos deixar a você que participou desde o início da aula que o Pentecoste marcou o início da Igreja de Jesus, a descida do Espírito Santo como a capacitação para a propagação do Evangelho, e podemos dizer que sem esta capacitação é difícil de conseguir com que a igreja caminhe e cresça cada vez mais. Então eu te convido a participar de algo glorioso que é esta capacitação. Se mergulhe cada vez mais no aprendizado da palavra do Senhor, na oração, como lá em Atos, que diz que a igreja permanecia na comunhão, no partir do pão e nas orações, tinha a palavra. Então que nós possamos permanecer neste propósito, que Deus possa te abençoar, que você possa compartilhar este conteúdo com professores, com alunos, com a família, para que você seja abençoada. E não deixe de acompanhar todas as aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço aqui o evangelista irmão Mike Mokai. Muito obrigado, o presbítero irmão Samuel. Amém. Que Deus possa abençoar cada um. Deus abençoe. Lições Bíblicas Adultos.